Olá galerinha, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos iniciar com os números inteiros, tá? O que são os números inteiros? Nada mais é do que aqueles números que nós já vimos, os chamados números naturais, só que agora nós acrescentamos os seus opostos. O que são os números opostos? Vamos lá. Lembra lá, quando nós falamos sobre os números naturais, quem eram os nossos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim em diante, ok? Lembrando, os 3 pontinhos nós colocamos para falar que ele vai até o infinito. E além! O que são os nossos números inteiros? Que é um símbolo de Z. Os nossos números inteiros são todos os nossos naturais, só que mais os seus opostos. O que é um número oposto? Basicamente, é um número com um sinal trocado. Ou seja, se eu tenho um 2 aqui, por exemplo, o oposto de 2 é o menos 2. 4, o oposto de 4 é o menos 4. Menos 3, quem é o oposto de menos 3? É o 3. Então são todos os números naturais mais os seus opostos. Como que ficará o nosso conjunto aqui dos números inteiros? Simples, ele vai vir lá do menos infinito, tá? Até menos 3, menos 2, menos 1, o 0 e mais os números naturais. Tranquilo? Esses são o conjunto dos números inteiros. São todos os números do conjunto dos naturais mais os seus opostos. Basicamente é isso, tranquilo? Vamos agora trabalhar com eles dentro da nossa reta. Dentro da nossa reta, eu vou ter lá 0, 1, 2, 3. E pro outro lado, menos 1, menos 2, menos 3. Lembrando, para a esquerda são sempre os números negativos, tá ok? Para a direita são sempre os números positivos, ou seja, sempre quando eu for andando para a direita, o meu número vai aumentando. Sempre que eu for andando para a esquerda, o meu número vai diminuindo, ok? Dentro do conjunto dos números inteiros, falamos também que o seu oposto é o número que está equidistante do zero, ou seja, vamos lá. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o nosso número 3 como exemplo, ele está a 1, 2, 3 unidades do zero, ok? Que é o nosso ponto central da reta. Quem é o oposto dele? Vai ser o número que está do outro lado da reta, 3 unidades. Ou seja, vamos lá, começar do zero. 1, 2 unidades, 3 unidades. Ou seja, o oposto de 3 vai ser o menos 3. Tranquilo? Então, isso é um oposto. São todos os números negativos aqui, né? Não decimais, tá? Lembrando, tem que ser não decimal obrigatoriamente, mais os números naturais. Bem simples, bem tranquilo. Além disso, nós temos o que nós chamamos de módulo, tá? O que é o módulo de um número? Simples. Eu só quero saber a distância em que esse número está do zero, não me importando o seu sinal. Ou seja, por exemplo, eu vou pegar aqui o menos 3 novamente. O menos 3 em módulo, o resultado disso é o quê? Qual é a distância em que ele está do zero? 1, 2, 3 unidades. Então, o módulo de menos 3 é 3. E o módulo de 3? O módulo de 3 será menos 3? Não! Temos que ter esse cuidado. Por quê? Como eu falei, é a distância em que ele está do número zero. 1, 2, 3 unidades. Ou seja, 3 unidades. Isso vale para qualquer número. Se eu pegar aqui o módulo de menos 10, por exemplo, eu vou saber que ele está a quantas unidades do zero? Ele está a 10 unidades do zero. Tranquilo aí? Aí você pode se perguntar também: professor, por que o símbolo dos números inteiros é um Z, por exemplo, e não um I, né, de inteiros? Simples, porque o Z é como nós chamamos o Zahlen, tá? O que é o Zahlen? Eu acho que é assim que se fala. É o que nós chamamos de números em alemão, tá? São os números em alemão. Então nós iniciamos aqui, por isso que ficou aqui como Z aqui, de Zahlen, tá? Os números inteiros, eles se deram origem ali por volta do Renascimento, tranquilo?
volta do século XIV, século XV. Com a necessidade, com a expansão do comércio e tudo mais, e a necessidade que os comerciantes tinham de compra e venda, né? Às vezes eles compravam ali, sei lá, arroz, e eles deveriam vender arroz, então eles deveriam anotar de certa forma aquilo. E para anotar, veio o sinalzinho de menos, porque o arroz estava saindo e não entrando. Mais ou menos isso, ok? Bem, galerinha, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Para me ajudar aí, se for possível, se inscreva aí no canal e deixe o seu like. Joinha e até a próxima.